Queridos irmãos, estamos começando mais uma lição da nossa escola sabatina, a de número 8 hoje, né? Portanto, estamos já praticamente nos aproximando aí do próximo trimestre, não é verdade? E o título da nossa lição hoje é Sabedoria para uma Vida Justa. Eu, diante desse título, fiquei me questionando, né? A gente tem que ter sabedoria até para ser justo, né? E Moisés escreve ali para nós o versuário que está lá no Salmo 90, versículo 12, que é uma oração de Moisés, né? Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então veja que Moisés está falando ali sobre a avaliação do uso do tempo à luz da brevidade da nossa vida, né? Então, para nós ter sabedoria para uma vida justa, né, nós temos que saber avaliar o nosso tempo com relação à brevidade da nossa vida, né? E a Bíblia, lógico, nos dá muitos conselhos, né, de como fazer uso desse aprendizado, né? Avaliar o tempo, ter sabedoria para fazê-lo, etc, etc, etc. Bom, a graça divina oferece, você sabe, né, o perdão dos pecados. Já a palavra de Deus apresenta instruções para uma vida justa. Por exemplo, guardar a lei de Deus significa o quê? Significa ter um estreito relacionamento com Deus, uma vida cheia de bênçãos. Para aquele que estuda a Bíblia, ele pode até dizer que é quase uma redundância, né? Eu dizer que guardar a lei de Deus significa significa ter um estreito relacionamento com Deus, e poderia dizer que é uma redundância, né? Ter uma vida cheia de bênçãos. Mas se você não tem um relacionamento estreito com Deus, será que você vai ter uma vida cheia de bênçãos, né? Claro que não, eu quero crer que não, né? Porque o justo, ele também é tentado, né? A vida do justo não é isenta de tentações, portanto, ele é tentado e muitas vezes corremos esse risco, né? Se não formos abençoados por Deus, não tivermos alguma prova, coisa do tipo, né? A gente pode ser levado pelas tentações do inimigo, porque não basta ser crente, ser fiel, né? Temos que ter fé e não podemos nos abalar com qualquer vento de doutrina, não é verdade? E Deus permite a provação para que a fidelidade ou a infidelidade, né, seja claramente revelada. Então, isso é o bastante para mim fazer uma introspecção, né? Fazer uma avaliação da minha vida. E quando eu digo isso, irmãos, não necessariamente eu vou fazer isso. É que nós devemos estar atentos, apenas isso. Nós devemos estar atentos, né? Para receber essa bênção, para ter essa sabedoria para uma vida justa, né? Então, quando eu digo vou fazer uma reflexão, é porque nós devemos fazer uma reflexão, e não só eu, né? Porque eu acredito, nós não sabemos tudo da Bíblia. Os vários conselhos que elas nos apresentam, nós muitas vezes não sabemos boa parte desses conselhos, né?
Então nós temos que realmente na nossa oração, que nem fez Moisés, pedir a Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, né? Tendo em vista, claro, a brevidade, né, do nosso tempo, à luz da, vamos dizer assim, da volta de Jesus, né? Ou a brevidade da vida, né? Que vai terminar, lógico, com a volta de Jesus, mas poderemos partirmos dessa terra aqui antes. Então é preciso fé, é preciso sabedoria, e tudo isso nós temos que pedir ao nosso Deus Pai, nosso Criador. Amém? Guardo a tua palavra no meu coração. Esse é o nosso subtítulo na lição de domingo, lição de número 8, onde a lição faz para nós a seguinte pergunta: como devemos guardar os mandamentos de Deus? E que bênçãos advêm disso? Então, a primeira, como devemos guardar os mandamentos de Deus? Irmãos, nós devemos guardar os mandamentos de Deus na mente e no coração, andando sempre em seus caminhos, né? E que bênção pode advir disso? É lógico que quando nós guardamos no nosso coração, né, e na mente o nosso Deus, as suas leis, logicamente que seremos pessoas bem-aventuradas, ou seja, pessoas felizes. Mas se você quiser uma resposta um pouco mais ampla, você vai lá no livro dos Salmos, que é o livro que nós estamos estudando nesse trimestre. Você vai lá no salmo mais longo da Bíblia, você sabe qual é? É o 119, né? Salmo 119, do versículo 1 ao 16. E também, mesmo Salmo 119, de 161 a 168. E você terá ali uma resposta mais ampla. Mas eu saquei dali, desses versículos todos, para não tomar tanto seu tempo, eu saquei da leitura desses salmos apenas um versículo, que é o versículo 11 do capítulo 119, que diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, como devemos guardar os mandamentos de Deus, né? Eu digo que devo guardar, né? Guardar no coração, né? As tuas palavras, ou a tua palavra, né? Que é a palavra de Deus, para não pecar contra ti. Eu acredito isso seja a chave, né, de como devemos guardar os mandamentos de Deus. Agora, você tem outras maneiras, com certeza, mas tudo vai desaguar na síntese aí do versinho 11 do Salmo 119, né? Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, né? Grande paz tem os que amam a tua lei. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. Então veja a situação, meu irmão, que você se encontra hoje. Você que é um guardador da lei de Deus, você que cumpre todos os mandamentos, né? Diz ali que para eles, ou seja, para você e para aqueles que guardam, não há nada que os faça tropeçar. O tropeço, meu irmão, retrata sem dúvida nenhuma
o nosso fracasso, o fracasso moral, o fracasso espiritual e todos os fracassos que nós conhecemos. Quem é este nós, ou quem são estes nós? Todo aquele que não guarda a lei de Deus e não ama o Senhor, e não o aceita como seu Salvador. Agora, aquele que teme a Deus ou aceita como Salvador, nada, né? Não há nada que os faça tropeçar, né? Então, vamos ficar com essa primeira alternativa, porque o tropeço retrata o fracasso moral de qualquer pessoa que não aceita Jesus como Salvador. Amém, meu irmão? Faço votos que você tenha sido tocado em algumas coisas ou alguma coisa que foi dito aqui, e nos encontraremos então na próxima lição, que será a de número 9. Amém? Fique com Deus, um bom sábado a você, aos seus familiares, e que Deus lhe abençoe ricamente. Tema de agora: ensina-nos a contar os nossos dias. Quando falamos de dias, de sequência de dias, estamos falando em um lapso de tempo. O tempo para Deus possui uma dimensão, o tempo para o ser humano outra dimensão. O que é a existência para o ser humano? O que é a existência do ser humano dentro da linha do tempo? Podemos dizer que um ser humano que vive uma média padrão atual de 80 anos é como se fosse um flash comparado à soberania de Deus, a sequência temporal que existe dentro da história da humanidade, e quando comparamos a eternidade, a visão de tempo de Deus, essa existência não passa de um breve momento. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Salmos, capítulo 90, verso 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Ou seja, 1000 anos para Deus é como se fosse apenas um curto período de tempo, a vigília da noite ou o dia anterior. Que possamos ter sempre fixos em nossa mente que a nossa dimensão de tempo é uma e a dimensão de tempo de Deus é outra. Mas, brevemente, com o ingresso da eternidade, a partir do momento em que Jesus retornar para levar os seus súditos, esse tempo será nivelado e todos participaremos de uma mesma dimensão de tempo, com o mesmo entendimento de tempo. Próximo tópico: teste divino. Todos nós, nos mais diversos ângulos da vida, passamos por testes. Testes profissionais, testes acadêmicos, testes na família, testes sobre o contexto financeiro, enfim, são muitos. Mas Deus também executa alguns testes conosco. E não devemos considerar abuso ou excesso de autoridade da parte de Deus. Mas acompanhe comigo aquilo que está lá em Salmos 81, verso 8, que diz assim: Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Deus deseja que venhamos a escutar a sua voz. E mais do que isso, não endurecer o coração. Muitos escutam a voz de Deus, não concordam com o pedido de Deus e
endurecem o seu coração, endurecem o seu entendimento e não se curvam diante das diretrizes de Deus. Esse é um dos maiores testes que Deus faz com a raça humana. Será que estamos aptos a passar por este teste? Vamos falar agora sobre o engano do caminho perverso. Existem muitos caminhos. Existem caminhos que conduzem a Deus. Existem caminhos que nos distanciam de Deus. Será que os nossos olhos estão o suficientemente abertos para saber qual caminho tomar? Nosso estudo nos deixa claro que toda vez em que não seguirmos as orientações divinas, ficaremos em dificuldades, e se ficarmos em dificuldades, pediremos socorro. Feliz é aquele que reconhece que Deus é a fonte de auxílio e de socorro. Portanto, evitar seguir o impulso para o mal é o primeiro caminho. Nós, como pecadores, somos tendenciosos e propensos a executar o mal. E outra coisa, não basta apenas não seguir o mal, mas seguir o bem, buscar o amoroso Deus, o amoroso Criador. Portanto, acompanhem comigo aquilo que está lá em Salmos 141, verso 1, que diz assim: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. O autor aqui pede pressa. Ele passa por um momento de necessidade, ele pede socorro. E, dada a urgência da situação, ele pede ação imediata de Deus. Muitas vezes em nossas vidas nós também necessitamos da ação imediata de Deus. Que os nossos corações estejam sempre atentos e sensíveis àquele que é a única fonte de socorro, que é o nosso Criador. Tema de agora: bênçãos da vida justa. Quem anda na justiça anda na retidão, e é claro que isso nos dias atuais, isso exige esforço. Porque a tendência do mundo é justamente fazer com que venhamos a ter desvios de conduta, agir como o padrão do mundo. Será que o padrão do mundo é o padrão de Deus? Com certeza não. Mas aquele que anda na justiça, que busca aquele que é justo, reto e fiel, ou seja, no exemplo de Jesus nós temos o maior símbolo de retidão. E quando observamos aquilo que está lá em Salmos, capítulo 1, verso 3, temos o seguinte: Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Que interessante! Andar na justiça, fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é digno, aquilo que é louvável, aquilo que está de acordo com as ordenanças de Deus. Isso traz recompensa, isso traz paz. E como o ser humano necessita de paz, Jesus mesmo disse que Ele é a fonte de paz. Que estejamos conectados a esta fonte maravilhosa de paz. Fazendo o resumo do nosso estudo, o estudo da semana deixa claro que a legítima fonte de sabedoria ela provém dos céus, através do nosso Deus, do nosso Criador, e representado através de Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós, que se entregou por nós, deixou todo um legado de como aplicarmos essa sabedoria, com qual foco, com qual objetivo. E não se esqueça que todo aquele que aplicar a sabedoria de acordo com os planos de Deus
que crer em seus mandamentos, que acreditar no Salvador Jesus Cristo será salvo. E a partir deste momento, nós teremos uma mente limpa, uma mente clara, focada somente naquilo que é justo, que é digno e que é louvável. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja fazendo parte de sua vida, de sua família. Que Deus esteja abençoando a todos vocês e nos encontramos na próxima semana com um novo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Pai, que a tua bênção seja extensiva a cada filho teu que me ouve agora. Que ele possa confiar em ti, buscar a Jesus e achar a maior bênção de todas, e como resultado, as outras mais que virão. Por favor, em nome de Jesus. Amém.